Fala galera, tudo bem? Vamos dar continuidade, tá certo? O live com Larissa foi excelente. Vamos dar continuidade agora a falar com o promotor de justiça Pedro Tenório, que tô falando com ele agora para ver se ele aparece por aqui, tá bom? Vocês gostaram da live com a Larissa? Ficou legal? Deixa eu falar com o Pedro aqui. Pedro, se estiver por aí, manda um oi pra eu te chamar, beleza? Deixa eu ver se... Fala, Pedro. Alô? Gente, fiquem aí, viu? Não vou embora não. Pode entrar lá. Pronto, ele visualizou, deve estar entrando. Beleza? E aí, show de bola. Pronto, que bom que vocês gostaram, gente. Pronto, fico feliz também por estarem gostando das lives. A gente vai, eu acho que vai ter um outro delegado. Depois eu vou passar para vocês a programação direitinho. Pronto, o Pedro entrou aqui. Vamos começar a conversar com ele. Vamos aguardar aqui, deixa eu colocar. Boa noite. Fala, Pedro. Fala, Adalberto, tudo bem? Boa noite, cara. Tudo bem por aí? Tudo certo por aqui. Tá me escutando bem? Oi, tô escutando bem. Gente, todo mundo tá escutando a gente bem? Tá vendo bem? Deixa aí nos comentários. Eu acho que tá. Quando o coração fica saindo, quando o coração para, é porque tá alguma coisa ruim. Mas quando os corações saem... Gente, mandem coração para saber se a gente tá escutando você. Aliás, se vocês estão escutando a gente bem. Tudo Beleza. tranquilo. Pronto. Vamos nessa. Como é que tá a quarentena aí? Tá bem parado aqui, né? Paradaço. Assim, na comarca que eu tô, automaticamente eu tô de quarentena sempre. Qual é a comarca? É no Paraná, não é isso? Eu tô em Cantagalo, no interior do Paraná, que fica a 4 horas de Curitiba. Aí é uma cidade bem pequena, né? Entendi. Mas é pior que Guaíra? Guaíra eu acho que é uma região mais desenvolvida, né? Porque a cidade que eu tô aqui, ela é uma cidade que se desenvolveu na beira da BR-277. Então, quem empreende, quem abre negócio, nunca abre aqui na cidade. Então, é uma cidade bem parada, bem reduzida, com IDH bem baixo. Às vezes é até bom, né? Dependendo para o serviço do promotor, às vezes é até bom. Exato. É aí que a gente atua, né? Onde está faltando. Verdade. Eu falo de Guaíra porque Guaíra é considerada... Guaíra, para quem não sabe, é uma cidade na fronteira com o Paraguai, né? Lá no Paraná. E ela é considerada a pior... Não, é porque o Instagram fica dizendo para eu sair dele. É o limite do sim, Instagram. entendi. Mas, enfim... Guaíra é considerada a pior lotação do MPF na região sul. Então, tanto é que tem gente que entra no MPF e consegue pegar essa lotação de primeira. Mas aí fica muito ruim, porque aí tem muito conflito com índio e tudo mais. É bem complicado lá, mas só para dar uma ideia das lotações que a gente enfrenta. A gente não pega quase nenhuma capital, só as do norte. E a única da região sul é Guaíra. E hoje você tá no Ceará, né? Eu estou em Crateús, no Ceará, é uma cidade que fica a 350 km de Fortaleza, mas tem aeroporto agora, só precisa ter coragem agora para pegar o avião, né? Porque é um avião aqueles monomotores, mas abriram um aeroporto recentemente lá para a gente se locomover. Pedro, assim, eu estou fazendo esse ciclo de lives desde sábado, né? Temos assuntos em comum que sempre aparecem, mas que cada um tem uma maneira de ver, e aí eu acho que a gente pode se complementar, né? Eu vou começar por uma coisa que a gente pensa muito parecido. Você tem um post que ficou bem famoso, de vez em quando ele aparece para mim também, aquele do básico à prova, né? E eu concordo plenamente com isso, plenamente mesmo, assim. E eu queria que você explicasse melhor a sua ideia para a gente começar a conversa e depois desenvolver ela. Pois o texto, o básico à prova, eu escrevi porque em uma determinada fase dos meus estudos, eu me peguei me preocupando muito com coisas complexas, né? Sim. E dentro do estudo para concursos públicos, eu acho que a gente concorda,
é que a gente estuda para a prova. A gente não faz um estudo por prazer, né? Exatamente. Então, a cada passo que a gente toma durante nossos estudos, esses passos eles têm que ter como parâmetro a prova. E aí eu estava me pegando muito, tentando entender coisas complexas cuja possibilidade de cobrança era praticamente mínima. Uhum. E aí eu parei, refleti, e o texto básico à prova é no sentido de que cerca de 90% do conteúdo é o conteúdo que está nos manuais, né? É coisa que está em manuais consagrados, em materiais consagrados, e na primeira fase o que é cobrado são conceitos básicos, classificações, teorias, a lei seca, e na prova oral é um reflexo da primeira fase, mas também com esse conteúdo, só que da forma falada. Ali na segunda fase a gente já tem um aprofundamento maior, mas Verdade. o básico à prova não é dizer que você não tem que aprofundar em alguns pontos específicos, né, de acordo com a leitura da banca, dos examinadores. Então é basicamente isso. O básico à prova, porque ele é a grande parte do conhecimento exigido em provas para concurso. Sim, sim. Eu tenho, assim, pouca gente sabe, mas eu quase que ia pro lado da matemática. Sempre fui muito bom em matemática, mas aí a história acabou ultrapassando a matemática em determinado momento, e aí eu fui para o direito. Eu não sei se, não sei a época que você fez vestibular, mas na época não tinha o Enem, ou estava muito pouco desenvolvido, e eram as específicas, né? Então, as específicas de direito eram português e história, e aí a história eu também gostava muito, acabei indo e deixei de dar na matemática, mas eu ainda trago até hoje esse gosto pela matemática. E uma das coisas que eu uso para justificar que o básico à prova é o seguinte: se você pegar estatisticamente todas as questões consideradas fáceis de uma determinada prova e você acertar elas, não importa de que matéria seja, você é aprovado na primeira fase. E o Uhum. conceito de questão fácil não é um conceito subjetivo. Ele é um conceito objetivo. A questão fácil é aquela que muita gente acerta. Que, por exemplo, mais de 60% das pessoas que fizeram aquela prova acertam. A questão difícil é aquela que menos de 60% das pessoas acertaram. Então, a questão que tem 20% de acerto ela é considerada uma questão difícil. Em tese, você pode errar ela. Agora, a questão que tem 70% de acerto ela é considerada uma questão fácil. Se você errar, por definição, a maioria das pessoas acertaram, então a maioria das pessoas te passou. E aí que Sim. foi que você foi reprovado. Então, é estatística, não é um empirismo. É uma coisa estatística. Então, por uma questão de método, você tem que se deter primeiro, pelo menos essa é a minha opinião, você deveria se deter primeiro nas coisas básicas para transformar, para moldar a sua base, para construir, para fortificar a sua base, e só depois se preocupar com nem firula, mas é com a cereja do bolo. O que é mais. Às vezes a cereja do bolo é até mais gostosa, né? Mas o bolo é o principal. Então, o principal é Exatamente. você formar a sua base. Exatamente. Para você poder aprofundar em um tema específico, você tem que ter a base da pirâmide, né? Então, o Exatamente. conhecimento é como se fosse uma pirâmide. Primeiro, você tem que construir uma base sólida para poder evoluir em determinados pontos, né? Então, um exemplo básico é você vai estudar, por exemplo, a teoria dos aparatos organizados de poder de Klaus Oxin. Primeiro, você tem que entender o Sei nem, conceito de nunca vi mais autoria, gordo. você tem que entender o conceito básico de autoria, de participação, ver onde está situada essa teoria, o porquê ela foi criada. Então, é tudo uma questão de construção de base. E aí, quando for para aprofundar, você tem que ter cuidado, né, para saber onde aprofundar, justamente para não se perder no estudo e estudar coisas que são inúteis para concurso público. Exatamente. Eu fiz uma analogia uma vez, que foi uma analogia, a pirâmide é ótima, mas eu achei mais adequada chamar de castelo de areia. O que acontece com castelo de areia?
O castelo de areia, muita gente se preocupa só com os moldes dele, né? A torre, aquela beleza e tudo mais. Sendo que se a base dele tiver frágil, ele vai cair. Então, e você precisa se preocupar com a base dele no começo, não é no final. Você não tem como reformar a base dele quando ele está todo construído. Então, você tem como, senão você vai ter que destruir e construir outro. Então, vale mais a pena, a meu ver, no começo do estudo, você gastar bem mais tempo repetindo aquele conhecimento básico para depois você não precisar reformar o seu castelo, porque você já vai ter construído aquele conhecimento aprofundado. Então, daquela... Não sei se você acho que é do Nordeste, né? Pelo sotaque. Sou de Maceió, Alagoas. Mas pronto, as praias mais bonitas só pedem para mim João Pessoa. Mas praias bonitas lá. Então, quando você vai construir lá o castelo na areia, você tem que dar aquela alisada para a areia ficar dura. A areia tem que ficar dura para você construir em cima. Você não pode construir com aquela areia toda molengona, senão a onda vai vir e vai cair. Então, isso daí faz sentido você gastar mais tempo para formar a base. E a base é o básico, não é o aprofundado. E depois, quando tiver consolidado, pegar um dos pontos mais... Eu já vi muitos casos de candidatos que chegaram à segunda fase Ô Pedro, perderam... só uma licença. O Júlio César, excelente, nosso colega Júlio César, está perguntando: Pedro, quem é o melhor? Roxin ou Velzel? Até hoje o finalismo tá firme e forte, né? É verdade. Mas continua. Gente, o Júlio César é procurador da República também. Quem ainda não segue, siga. Excelentes dicas. Sim. Um cara fora de série. Pode seguir. Hoje é referência na prova oral, né? Referência na prova oral. É uma pessoa que tem formação em retórica, estudioso. Realmente tem muita base. Muitos elogios sobre ele dos meus alunos. Muitos elogios mesmo. E retocar o nosso amigo Júlio. O que eu estava falando é que eu já vi muitos casos de pessoas que chegaram numa segunda fase e perderam 5 vezes, 6 vezes. E aí entra nesse ponto que a gente conversa, né? Às vezes as pessoas dão muita prioridade. Falando de concursos... na minha visão, assim, de carreiras jurídicas, concursos mais complexos, tem pessoas que fazem um estudo de analista para a primeira fase e quando chega numa segunda fase, onde se depara com um caso prático ou com uma questão mais aberta, onde você tem que argumentar, você tem que demonstrar um conhecimento fluido, essas pessoas elas não conseguem desenvolver. Tanto é que a maior pergunta que a maior queixa delas é a seguinte: quando vem uma pergunta mais aberta, a sensação que eu tenho é ou eu sei ou eu não sei. Na minha opinião... Ela objetiva a questão subjetiva, né? Exatamente. Isso é claramente uma deficiência de base. E muitas pessoas que perdem 5, 6 vezes numa prova escrita, elas estão estudando há 4, 5 anos, e a decisão mais difícil para elas é reconhecer que não tem o básico e que elas precisam estudar o que deveriam ter estudado antes, né? Então é importante de fortalecer a base para... Eu acho assim que você tem que ter uma noção, ter um autoconhecimento muito bom, sempre desenvolver. Por quê? Eu acho que não adianta você estudar de forma aprofundada se você tá um negócio muito longe na prova objetiva. Porque você vai precisar dar um boom, vai precisar dar um pulo ali. Então, naturalmente, você vai gastar mais tempo nisso. Agora, vai ter um momento que antes mesmo de você passar na prova objetiva, você vai ter que começar a aprofundar os seus estudos. Uhum. E se você tiver um autoconhecimento bom, você consegue identificar isso antes. E aí você não vai passar perrengue na subjetiva, quando você passar na objetiva da primeira vez. Aconteceu isso comigo. Na época que eu estava para procuradorias, eu passei no Bacen. E aí a prova do Bacen de 2013, salvo engano, e foi uma prova... eu gostei de fazer, mas eu notei lapsos na minha preparação, mais ou menos o que você está falando. Eu precisava desenvolver mais. Sendo que aí eu só precisei dessa para me dar o alerta. Quando eu voltei a estudar, eu já estava dividindo mais meu estudo entre provas objetivas e
a subjetiva, que era, naturalmente, você treinar mais. Às vezes você até tem o conhecimento, né, Pedro? Sendo que você não sabe passar para o papel. Você tem uma Pois é. dificuldade em passar para o papel. Pois é. O grande desafio dos concursos para carreiras jurídicas é você conciliar a exposição do conhecimento, né? No Exatamente. primeiro momento, a gente tem aquele conhecimento que a gente evoca por familiaridade, que a gente é provocado pela informação da questão objetiva. No segundo momento, a gente tem que ter em nossa memória de trabalho, né, chamada pela ciência, a capacidade de expor o conhecimento de forma escrita e depois na prova oral. Então, realmente, assim, a questão, o treino de questão discursiva, ela é muito importante para você avaliar a sua capacidade de transpor o conhecimento para a parte escrita, né? E aí é onde que a gente tem que avaliar a qualidade do nosso português, Exato. questões ortográficas, como a gente consegue organizar as ideias. Então, realmente é essencial você treinar essa parte escrita. Mas eu tenho um ponto de vista mais não sei se você concorda, que é quando a gente chega numa segunda fase e a gente tem ciência, assim, de que está conseguindo organizar bem as ideias, que está conseguindo escrever bem um português correto, ortograficamente correto, eu acho muito melhor você prezar pela estruturação de uma resposta Com e certeza. focar muito mais na parte material, no critério material da resposta, que é o conteúdo, né? Então, assim, eu acho que é pouco produtivo a gente treinar num período de 30 dias, que é geralmente entre o resultado da objetiva e uma segunda fase, um mês, 2 meses, Quanto não há ficar menos, né? treinando toda hora questão, quando a gente pode treinar a estrutura, aprender a estruturar uma resposta e depois focar na parte Entendi. material, que é o conteúdo. Eu acho assim, eu acho que nas três fases, a gente tem a fase objetiva, a subjetiva e a oral. Cada vez mais a forma passa a ter mais importância. Na primeira fase, a forma não tem nenhuma importância, absolutamente nenhuma. Você só tem que analisar 500 itens de uma prova, né? 5 itens em cada questão, saber se aquele item está certo ou errado. Muitas vezes você nem precisa saber se um está certo ou se o outro está errado, porque você sabe que aquele ali é o certo, enfim, não precisa analisar os outros. Uhum. Quando você vai para a segunda fase, a forma passa a ter um pouco mais de importância. Não passa a ter mais importância do que o conteúdo, mas passa a ter mais importância que na primeira fase. Então, não é somente você saber. Você tem que saber o conteúdo e saber passar para o papel. Então, não é discordando do que você falou, até complementando. Se você já souber passar para o papel, ótimo. Você vai treinar mais o Exato. conteúdo. Agora, se você ainda não souber, aí o tempo que você vai gastar é treinando forma. Tem que treinar Exatamente. forma. Porque você já estava bom em conteúdo, agora você tem que treinar um pouco mais de forma. Concordo plenamente com você. Eu já tive a oportunidade de participar de um curso de segunda fase. Sim. E ali eu corrigi várias questões subjetivas, Sim. escritas, né? E, assim, às vezes você percebe que o candidato ele tem o conhecimento, só que ele tem uma dificuldade muito grande de organizar as ideias, de escrever, tem alguns erros de português, que para mim, assim, quando o examinador ele está ali com 300 provas, Com 250 certeza. provas, Com certeza. o primeiro filtro dele será, não, essa resposta, as respostas bem Ele já estruturadas, veio as com respostas... preconceito a resposta. Ele já veio com preconceito. Exatamente. Então, assim, prezar por estética, prezar por períodos mais curtos, frases mais diretas, estabelecer bem o que a Tem gente uma aprendeu na linguagem escola. rebuscada. Você não pode querer saber mais que o examinador, querer demonstrar mais conhecimento que o examinador, que ele é subjetivo, gente. A questão subjetiva, ela, apesar de às vezes, ter concursos que estão querendo quase objetivar a questão subjetiva, né? Se você pegar a prova de delegado do Espírito Santo e ver a questão, não sei se você teve a oportunidade, foi até anulada a prova, mas as questões eram extremamente objetivas. Era assim, o que é, não sei o que, não sei o que. Não tinha para discorrer sobre. Nessa situação, qual é o certo? É o quê? Então,
na prova subjetiva, a forma passa a ter mais importância. E só complementando, na prova oral, a forma tem mais importância ainda. Porque Exatamente. o conteúdo ele fica cada vez mais posto de lado. Você tem que saber conteúdo, óbvio, mas na prova oral, além de saber passar aquele conteúdo para o seu examinador, você ainda tem que ter postura, tem que ter, às vezes, tom de voz, tem que saber se concentrar quando você não souber uma resposta. Porque na prova subjetiva, você não circula ali e vai resolver outra. Na prova oral, Exatamente. hoje Na prova oral, aí, depois a gente volta para isso. Na minha não tinha essa opção. Na minha não tinha essa opção. na prova oral é muito comum o pessoal falar que quem chega na prova oral pressupõe-se que tem conhecimento jurídico, né? Exatamente. E ali é o grande momento que o examinador tem de ver quem se comporta realmente com o perfil da carreira, quem consegue ali se sair bem, quem consegue argumentar, quem tem uma oratória. Então, são outros critérios de cobrança, né? Obviamente que se você chegar com erros crassos de conhecimento jurídico, não vai dar muito certo, né? Exatamente. E eu concordo aí, no com caso, então, sobre fases de prova, eu acho que é bem isso. A objetiva, a subjetiva e a oral tem essa diferença. Aí, no tocante no caso, me fala aí como é que foi sua carreira. Você foi... você é MP Paraná e você já passou em outros cargos, concursos? Como é que foi isso? Não, então, vou tentar resumir bem rápido. Eu me formei em 2013, aí advoguei durante 2 anos, a minha pretensão era advogar. E aí, depois de 2 anos, apesar de ter tido boas oportunidades, eu vi que não me adequava muito na dinâmica da advocacia. Uhum. E aí eu decidi estudar para concurso em agosto de 2015. E aí estudei durante 2 anos até passar para MP. Agora, antes disso, eu consegui ser aprovado para delegado de polícia no estado de Pernambuco. Fui convocado para o curso de formação. E no momento que eu fui convocado para o curso de formação, eu estava no mês das 2 provas orais do MP do Paraná e do MP de Minas. E aí eu decidi largar o curso de formação para me dedicar a essas 2 provas orais. Aí primeiro fiz a prova de Minas, depois fiz a prova do Paraná e consegui ser aprovado nas 2. E aí, meu plano no início era ir para Minas Gerais, já estava quase certo. O que aconteceu é que eu tomei posse antes aqui no Paraná e tive a oportunidade de conhecer aqui o interior. Eu falei aqui da cidade de Cantagalo, mas a realidade daqui é qualidade de vida, né? O IDH aqui é uma das cidades com o IDH mais baixo, mas não chega nem perto do interior do Nordeste, né? Que a gente vê casa de taipa, a gente vê pessoas sem conseguir água, muitas vezes passando fome. Então, é uma outra realidade, né? Sim, então, sim. assim, eu conheci a realidade do Paraná e aí fiquei 1 ano, me dei bem na cidade que eu estava e aí resolvi ficar por aqui. Entendi. E estou há 2 anos e 4 meses já. Quase vitaliciando já, né? Não, já vitaliciei. Sim. Já vitaliciei. Eu diria que foi uma escolha muito sábia. Eu tenho um colega que ele era analista quando eu era técnico no MPU e ele passou no MP Minas, de repente até o mesmo concurso que você fez, acho que uns 4, 5 anos atrás, né, mais ou menos. Não, 2016. 4, 5 anos, né? 2016 para 2020. É. Eu acho que foi esse concurso que ele fez. E aí ele tomou posse no interior de Minas, sendo que ele simplesmente chegou na cidade, acho que passou 3 semanas, a família dele recebeu uma ameaça, não foi nem ele, foi a esposa, alguma coisa assim, de uma situação que estava sendo investigada lá, e ele pediu exoneração. Com 1 mês e meio. Pediu exoneração e conseguiu ser reconduzido para o MPU, que tem até essa celeuma, né? Se há a possibilidade de recondução em entes diferentes, mas ele conseguiu, voltou a ser analista do MPU e é até hoje
Porque o interior de Minas é quase igual ao do Nordeste, né? Porque é um estado gigantesco, muita Então, pobreza. eu conheço alguns casos de Minas, de realmente pessoas que quiseram voltar. Para analista, teve um analista de Goiás que decidiu voltar, teve outro que preferiu ficar no MP do Distrito Federal, justamente porque em Minas tem uma carência muito grande de promotor, justamente por ser um estado continental, né? Isso. E o que acontece? Como o norte do estado é precisa mais do Ministério Público, é uma região mais pobre, ali que faz a divisa com a Bahia, Sim. eles acabam segurando os promotores no norte do Paraná, mesmo tendo comarcas no sul, para não desguarnecer a região. No norte de Minas, né? No norte de Minas. Sim. E aí fica muito... assim, a realidade é muito difícil. Tiveram algumas pessoas no meu concurso do Paraná que passaram também em Minas comigo e praticamente todas decidiram vir para o Paraná, porque tinha caso, por exemplo, de uma promotora que ela acessava a comarca de Balsa, ela só tinha oportunidade de comprar carne uma vez na semana e ela desconfiava de ser produto de receptação. Então, assim, obviamente que isso não é um empecilho para a gente exercer a nossa função, porque é aí que o MP atua, né? Mas realmente é uma realidade bem difícil lá. É complicado, mas assim, não é só Minas, a maioria dos estados do Nordeste tem uma sistemática muito parecida, e no Norte também, né? Esses estados, Amazonas, Pará. Eu lembro que uma colega minha, ela se formou junto comigo, eu acho que foi a primeira da nossa turma a passar, e ela tomou posse na Defensoria do Amazonas. E ela demorava, sem brincadeira, 4 dias para chegar na localidade que ela foi designada. 4 dias para ir, depois 4 dias para voltar para Manaus e pegar um voo para Fortaleza. Então, daí você tira, né? O nosso país é um negócio gigantesco. Tem que. Acho que quem tem família, né? Tem que avaliar bem isso quando vai definir o cargo. Eu acho que você estabelecer para onde você quer ir é muito importante, porque pense você demorar 4 dias para chegar na comarca que você tem que ir de balsa, pegar barco. Você tem que colocar isso na balança, né? Quando for fazer prova em algum estado. Porque, de repente, algumas pessoas entram na carreira e são consumidas pelo serviço, né? Sem dúvida para sair depois... o pessoal tá defendendo Minas. Gente, a gente não está dizendo que Minas é um estado violento, nem coisa do tipo, não. Só de... como o Pedro tinha passado em Minas, eu tive um caso próximo e ele lembrou de outros. Agora, isso são exceções. Então, a grande maioria das pessoas que assumiram muito provavelmente ficaram na sua Não, o que eu falo em relação a Minas... O que eu falo em relação a Minas é uma comparação de realidades, né? Exatamente. Eu sou lá do interior do Nordeste, eu sou de Maceió, eu trabalhava no interior de Alagoas e eu vivenciava como era o interior de Alagoas. O norte de Minas, ele é melhor do que o interior de Alagoas ainda. Sem dúvida. Né? Então, assim, eu fiz uma comparação objetiva obviamente que... Né? Ninguém está falando que Minas é o negócio mais violento do Brasil. O Brasil é violento de uma maneira geral, né? Mas eu lembro em geografia, o sertão, todo mundo acha que a região geográfica sertão é só no Nordeste, mas ele pega o norte de Minas também. Lá é uma região sertaneja. Aquela Vale do São Francisco e tal. E assim, eu acho que é um dado objetivo. Hoje, se você pegar um mapa da violência, quanto mais você vai subindo lá, por exemplo, Maceió foi por muitos anos entre acho que as 3 cidades mais violentas do país. Então, quanto mais você vai subindo, mais João Pessoa e Fortaleza. Todo mundo achando que era Rio de Janeiro e São Paulo, mas não era, porque a comparação é feita per capita, né? Aí o bom é que eu tenho família em Maceió, uma parte da família em Maceió, só nasci em João Pessoa e morava em Fortaleza. Poxa vida, bicho. O negócio tá sério pro nosso lado. Tá sério. Pedro, eu acho assim um tema interessante, você também já falou, mas eu acho que é um tema que muita gente tem curiosidade sobre bibliografias, né?
Qual a bibliografia que você acha interessante para o cargo de promotor? Aí eu sugeriria você falar o de promotor, né, que você foi o concurso mais e de delegado, e eu falaria do MPF, que é uma realidade um pouco diferente, mesmo sendo MP, e de procuradorias também, que foram concursos que eu fui aprovado. Começa aí falando o que é que você acha da Tá certo. Então, assim, em relação à bibliografia, eu vou começar por um ponto que a gente falou no início da live, que é aquela necessidade de você de formar uma base sólida, você expandir horizontalmente o conhecimento para depois aprofundar. Então, assim, a minha base para concurso público, eu utilizei muito as sinopses da Juspod. E o próprio nome, sinopse, traz muito preconceito, né? Mas se você pegar para ler se você pegar para ler as sinopses da Juspodium, você vai ver que é um material muito bom, que é voltado para concurso público, que é revisado, é escrito por pessoas gabaritadas. Então, assim, muito dos livros que eu utilizei eram sinopses. E para Ministério Público, eu vou começar pelas matérias principais. Direito Penal, eu acho que o Kleber Masson é um manual que é muito bom, porque ele é um autor que escreve para concurso público, então ele sabe estruturar o conhecimento para aquela pessoa que lê e estuda para concurso. Então, assim, o Kleber Masson para Direito Penal, para Direito Parte Especial eu utilizei as sinopses da Juspodium, mas um livro bom também é o livro do professor Rogério Sanches, o volume único. Para Legislação Criminal Extravagante, eu utilizei o volume único do professor Gabriel Habib, mas tem também o livro do professor Renato Brasileiro. Aí, Processo Penal. Processo Penal, o pessoal me pergunta muito se eu utilizei o Renato Brasileiro. Processo Penal, eu utilizei a seguinte estratégia. Eu preferi formar a minha base nas sinopses da Juspodium. Então, eu ampliei o meu conhecimento de forma satisfatória, porque o conteúdo das sinopses dá para você fazer, por exemplo, uma segunda fase. E depois que eu formei a minha base, eu fui aprofundando alguns pontos no Renato Brasileiro, né? Então, para deixar mais objetivo, processo penal, eu utilizei as sinopses, depois aprofundei em alguns pontos no brasileiro. Direito civil, tem o professor Flávio Tartucci, tem as sinopses de Juspodium. Processo civil, eu gosto, é o mesmo problema de processo penal. Eu comecei estudando pelo professor Daniel Neves, mas eu tive a dificuldade. Esse daí é um livro gigantesco. Então, qual foi a minha estratégia? Eu utilizei o esquematizado do professor Marcos Vinícius. Sim, e aí deu isso. E aí eu formei uma base boa. E os pontos que eu precisava aprofundar, como, por exemplo, negócios jurídicos processuais, teoria dos precedentes, você vai pensando nesses cursos maiores, manuais maiores, para ter uma profundidade nos pontos que devem ser aprofundados. Aí, difusos, eu sempre indico o livro do Kleber Masson com o professor Landolfo Andrade. Tem o volume 2, a teoria geral do processo coletivo, sim, desses dois que eu mencionei, e eles lançaram também o volume 2, que é a parte material que engloba ECA, educação, idoso. Então, uma série de... Isso. Aí tem você pode utilizar esse volume 2 do Kleber Masson, ou pegar as sinopses de Juspodium, de ECA, de idoso. Então, acho que falta urbanístico, que é uma matéria menor. Eu gostava da sinopse da Juspodium, que tinha, acho que pouco mais de 100 páginas, um estudo bem rápido. Eu não sei se faltou constitucional. Eu utilizei também os dois volumes da Juspodium. Tem o professor Marcelo Novelino. Eu indico também o Bernardo Gonçalves, mas já é uma leitura mais densa, que tem uma linguagem mais rebuscada, que exige um conhecimento, uma base já de direito constitucional. Eu vou ficar por... Se faltou alguma matéria, eu posso... Administrativo. Isso. Administrativo, eu utilizei a sinopse da Juspodium, e depois eu
utilizei em alguns pontos o livro do professor Rafael Oliveira, que é um procurador do município do Rio, eu acho. Uhum. E aí supriu, assim. Então, percebam assim que na escolha dos meus livros eu prezei no início por criar uma base rapidamente para depois pintar alguns pontos importantes em cada matéria. Entendi. Me diz uma coisa, você prestou concurso para servidor antes? Não, Não não. prestou concurso para servidor. Então eu vou passar agora outra realidade, né? Que no meu caso, eu prestei concurso para servidor e como naturalmente é diferente, tá? No caso, eu comecei estudando as matérias, eu fiz concurso para servidor por muito tempo, eu fui técnico do TRT da primeira região, técnico do MPU e oficial de justiça do TRF da quinta região. Então, eu precisava saber noções, comparado com carreira jurídica, são noções do que, das matérias que é constitucional, administrativo, civil, processo civil, penal e processo penal. Então, na faculdade, eu utilizava só as sinopses jurídicas da Saraiva, tá? As sinopses da Saraiva é desse tamanho aqui, letra grande, tá? Se a pessoa for ler, ela lê em um dia, ela acaba essa leitura aqui, tranquilamente. Por quê? O que é que eu prezei? Eu prezei puramente a repetição. Então, teve livros desses aqui que eu li 3, 4 vezes. Por quê? Porque o conhecimento que era cobrado na prova de servidor era um conhecimento superficial. Não tinha nada que caía na prova de servidor que não tivesse aqui. Não tinha nada. O máximo que tinha era quando era uma prova de analista, que a CESP estivesse elaborando, tinha jurisprudência que nessas sinopses aqui não tem. Nas sinopses já sabe. Sendo que se me perguntarem qual é o material mais eficiente para se formar uma base, principalmente quando você está fazendo concursos de servidor, são essas sinopses aqui. Então, eu tinha bem mais dela. Minha mãe fez o favor de jogar no lixo. Mas porque elas já estavam meio amareladas. Mas elas têm... quase todas eu tinha e foram muito, muito importantes para mim. Tá? Por outro lado, outros livros eu nunca teria comprado. E aí vocês têm que entender, gente, que não é um problema com o autor. É só uma questão de adequação ao que você realmente quer. Por exemplo, Alexandre Freitas Câmara é um autor de processo civil, desembargador do TJ Rio de Janeiro. O livro dele é um curso, assim como o Didier, que é um livro excelente, é um curso e não é adequado. Veja bem, eu não estou falando que eu acho que não é adequado, não. Eu estou afirmando que não é adequado para concurso. Cursos não são adequados. O curso do Caio Mário, eu acho que eu tenho um dos livros dele ali. Eu acho que eu tenho, do Direito das Coisas. Adalberto, oi. Só fazendo um ponto. Claro. Não é adequado justamente por quê? Porque quem estuda para concurso tem que aliar o tempo Exatamente. O problema é o tempo. E também a facilidade de absorção da informação. Então, por exemplo, o que me fez largar o livro do professor Daniel Neves, apesar de ser um livro excelente na matéria, foi que às vezes eu iniciava lendo um capítulo e tinha uma discussão doutrinária, alguns posicionamentos divergentes, e ele começava a falar, aí misturava um argumento com outro. Eu chegava no final da leitura, eu não sabia o que prevalecia, eu não sabia qual... Não é? Então, assim, os livros voltados para concurso, eles expressam a linguagem da prova. Então, em cada área você tem que ter a linguagem específica, adequada. Com certeza. E aí, gente, obviamente não entendo mal. Isso daqui, eu formei essa base simplória nos concursos de servidor. E aí depois, obviamente, procurei materiais que fossem mais adequados para concurso de carreira fim. Aí o que aconteceu? Aí eu comprei nosso amigão Gilmar Mendes. Não é também adequado para concurso público. O livro Gilmar Mendes, apesar, e aí eu diferencio a pessoa dele, né, que sinceramente não vou nem proferir comentários, do livro, que é um livro bom, um livro muito bem escrito, mas não tem nada a ver com concurso público também. Então, também não serve. E aí vamos para dois que geram celeumas, que é o do Daniel Assunção e o do Tartus. O que acontece, gente? São dois livros que são bons. Agora, a meu ver, eles são livros para consultas pontuais.
Você pega um assunto, às vezes um assunto que você não entendeu tão bem, que você está errando muita questão e tal. Aí você vai lá no Daniel Assunção e lê processo civil. Vai lá no Tartuço e lê. Agora, ele não é um livro para se ler de capa a capa. E sequer é um livro para ler muitos capítulos. É um livro de consulta mesmo, tá? E aí, que material você usou? Aí eu usei um material, vou até ver se eu abro aqui eles para ler, só para vocês verem como ele era formatado. Isso aqui, Pedro, foi uma santa que escreveu, uma santa, a menina era uma santa. Eu soube que era uma mulher, né? Ela não se identifica, mas ela escreveu, eu vou mostrar aqui, ela escreveu sobre todas as matérias, eram anotações de aula do LFG, do curso LFG, né? E, por exemplo, as anotações do Marcelo Novelino. Olha o que ela fez, só para dar uma noção de material que eu considero bom, tá? A gente viu esses arquivos, então ela dividiu em todos os tópicos, e aí ela colocava assim, ó, vamos dizer, direitos fundamentais. Aí, direitos fundamentais, ela listava tudo o que cada doutrinador falava, dizia o que era. Olha só como é bonitinho. Dá até gosto de ler, entendeu? Aí começa, introdução, ela fazia várias notas de rodapé. Deixa eu ver, deixa eu colocar aqui como... É porque a separação da página é aqui, tá, gente? Então, ela colocava várias notas de rodapé nas... Olha aqui, ó, nota de rodapé. Então, e daí, classificação da doutrina, adotada por tal pessoa, adotada por tal pessoa. Ou seja, para eu saber a classificação do Ingo Sarlet, ou é Sarlet, não sei, eu não preciso ler as, sei lá, 20 páginas que ele tem falando lá. Eu só li isso daqui. Diferencial, direito. Então, isso daqui me ajudou demais, gente. E ela tem de todas as matérias, sendo que esse é um material de 2012, que foi atualizado até 2014. Então, processo penal, Renato Brasileiro, todos os temas do Renato Brasileiro aqui. Então, foi por esse material que eu estudei e que eu formei Vou colocar no tripé. Que eu formei a minha base para depois, pontualmente, ir consultando os conteúdos. Na mentoria, só para complementar, em relação aos materiais, eu indico os cadernos esquematizados, mas eu bato na tecla, não sei se o Pedro concorda, que o material, ele tem que... Existem inúmeros materiais adequados. O mais importante vai ser como você vai utilizar o material. Como você vai fazer o que você está lendo ser fixado na sua memória. Isso vai ser o mais importante. Às vezes não é nem um material tão perfeito assim, mas ele faz você fixar. Né? A importância do material e de você ter um material, né? Porque, por exemplo, quando você chega no... material. Exato. Não ficar um único material. E se o material não for perfeito, você tem que agregar e não descartá-lo. Porque quando você chega num estudo de reta final, até da prova objetiva, segunda fase, prova oral, se você não tiver uma familiaridade com o material, e você, mesmo que você tenha estudado um determinado assunto, se você larga o seu material para pegar, por exemplo, um PDF de um cursinho, você vai perder mais tempo. Então, quanto maior for a familiaridade, maior será o volume de informação que você tem que fazer num curto espaço de tempo. Então, a importância de ter um material, ficar com esse material, atualizá-lo, agregar informação, até passar. Né? Exatamente. Então, esse é uma das grandes dificuldades das pessoas que estudam para concurso, é que imputam, de repente, a reprovação, o erro, à qualidade do material, quando, na verdade, é preciso persistência, é preciso compreender, é preciso reler, né? Então, o problema não está no material, está na forma de você lidar com o material. E eu atribuo muito isso daí também ao imediatismo, né, que as pessoas têm. As pessoas querem ler algo, elas pegam algo para ler e elas querem entender todas as nuances naquele primeiro momento. Gente, isso não vai acontecer. O aprendizado do ser humano, de uma maneira geral, você aprende a cozinhar tudo, você aprende a cozinhar, sei lá, um prato que você gosta muito que é meio elaborado. A gente diz, sei lá, um fazão a grega de primeira. Não aprende. Você vai aprender o arroz,
vai aprender o omelete. Então, é a mesma coisa com o estudo. Você não vai ler um conteúdo, por mais, às vezes, simples que ele possa parecer, e vai pegar tudo que tem nele. Adalberto, sobre esse ponto, assim, para deixar o pessoal, para dar um entendimento como foi no meu caso. Tiveram pontos do estudo que eu só consolidei um mês antes na revisão de reta final da minha prova oral, que eu fui aprovado. Então, assim, o conhecimento, ele requer tempo, ele requer maturação, ele requer erro. Então, assim, se você estuda um determinado assunto e, por exemplo, vai revisar e quer aprender informação na primeira revisão, no primeiro contato, não está correto. Porque se você, por exemplo, o princípio da insignificância, você está iniciando seus estudos, se deparou ali no livro do professor Kleber Masson, e aí você não compreendeu bem, aí vai na revisão, quer passar como se fosse um estudo. O princípio da insignificância, você vai ver essa primeira vez, você vai ver todas as vezes que revisar, você vai ver no seu erro da questão. Tem perigo de errar. Uhum. Você vai ver nas questões, você vai ver na prova que você fez, no julgado que você leu. Então, a informação ela é repetida de várias formas e muitas vezes, e não necessariamente de uma forma lógica, né? Então, eu comparo o conhecimento que a gente agrega no concurso público como se fosse uma rede de pescar que, com o tempo, de maneira não linear, lógica, não linear, ela vai se preenchendo até ficar completa e virar um lençol que você coloca na cama. Exatamente, perfeito. Analogia muito boa, cara. O conhecimento, as pessoas, às vezes, elas vejo... então, certeza que muita gente faz isso e, em termos de aprendizagem, é muito danoso. Que é você tá lendo algo, aí você não entende, aí você interrompe aquilo ali, interrompe vamos supor que você está na lei seca, aí você não entende o artigo, aí você para a leitura da lei, vai lá no livro, deixa eu ver essa parte que eu não entendi. Sendo que quando você fez isso, você errou de duas maneiras. Primeiro que você interrompeu a sequência lógica que você estava fazendo no seu cérebro. Por mais que você não tenha entendido tão bem aquilo ali, com o tempo, com a maturação, quando você voltar para aquele artigo, você vai ter que estudar ele de forma repetida em algum momento, você já vai pegar mais coisas. Quando você interrompe essa sequência lógica. E outra, o fato de você ter parado e ido para o livro, não significa que você vai lembrar mais. Porque vai passar um tempo e você vai esquecer. Porque a gente esquece essas coisas. Então, você perdeu duas vezes, você interrompeu a linearidade ali e você não fixou o que achou que iria fixar só porque você foi ler o livro, entendeu? E esse ponto aí, isso que a gente está tratando, é algo que eu senti no início dos meus estudos. A sensação de que você não está aprendendo, né? E exato. Hoje, depois que eu passei, eu vejo que se eu tivesse conhecimento de hoje e fosse iniciar os estudos, eu não me preocuparia tanto em querer ter essa ansiedade de querer aprender informação no primeiro contato. Porque essa informação ela vai ser tocada de formas múltiplas e diferentes, né? Então, com o tempo, o estudo ele vai se consolidando com a regularidade, com a repetição, com o estudo. Na minha visão, eu defendo um estudo completo, né? Com todos os elementos de lei seca, doutrina. O professor Adalberto, acho que também tem essa visão, né? Sim, lei seca, resumos e questões. Os resumos são a doutrina e as questões para complementar, eu concordo. Uhum, sim. Uma coisa, o pior que eu esqueci, é que o ser humano ele aprende por associação, né? Nós aprendemos por associação qualquer coisa. Então, a gente naturalmente, o nosso cérebro ele vai buscar alguma forma de associar um conhecimento aprendido anteriormente. Se você está lendo algo novo e quer pegar aquilo de tudo de primeira, você está querendo tirar a ordem natural das coisas. Pois é. Tirar, porque se é algo muito novo, é natural que você não vai saber muita coisa. Uhum. Exatamente. E a própria neuropsicologia explica que um dos processos para você colocar informação na memória de longo prazo é a associação. E tem um artigo científico que eu li que ele deu um exemplo de um gato branco.
Para você lembrar daquele gato branco, uma das fases é você associar o gato branco ao gato preto que você tem em casa, com a alimentação Exato. que o gato faz. Então você vai criando uma teia semântica ao redor da informação que ela fica consolidada na sua memória de longo prazo, né? Exatamente. E é muito, a aprendizagem é muito interessante. Eu acho que tu gosta também um pouquinho disso, mas eu tô me debruçando cada vez mais. Cara, é tanta coisa legal. Eu vi recentemente o lance de você. Esqueci agora. Não, depois eu volto para isso. O que eu estava lembrando era uma analogia com a nossa memória de curto prazo e longo prazo, que o pessoal não consegue entender. Então, até vou escrever sobre isso. Vocês têm que entender, gente, a nossa memória, que existe a memória de curto prazo e a memória de médio e longo prazo. Imaginem, e eu vou comprar uma ampulheta só para fazer isso, uma ampulheta sendo com uma ampulheta totalmente desproporcional. Uma ampulheta com a parte de cima muito pequena, limitada, e com a parte de baixo gigantesca, tá? Gigantesca, com capacidade enorme. O nosso cérebro funciona mais ou menos desse jeito. A nossa memória de curto prazo é essa parte pequenininha. Aí não tem aquele buraco que a areia cai? Exatamente. Aquele buraco é quando a memória de curto prazo passa para a memória de longo prazo. Então, esse buraco aí, ele é pequeno e ele se dá quando a gente descansa. Quando a gente descansa a nossa mente, faz outras coisas e aí nosso cérebro começa a consolidar aquilo ali. Aí, pensando assim, pensem quando vocês começam a colocar muita coisa, estudar que nem um maluco, colocar um monte de informação nesse lado, nessa parte de cima da ampulheta. O que é que vai acontecer? Vai atarracar aquilo ali e o conhecimento, ele não, se ele entrar, outro vai sair. Porque o que está passando para a memória de longo prazo é pequeno. E detalhe, pode inclusive, você está colocando tanta coisa ali que vai o quê? Bloquear a passagem, que você está estudando muito, você não consegue fazer com que aquilo ali passe e você fadiga. Então, muito cuidado com esse conhecimento, essa loucura que se tem por cada vez mais conteúdos. Não é o caminho. E outro ponto também para o pessoal entender acerca dessa questão da memória de longo prazo, a gente tem formas técnicas de fazer a memória ficar no longo prazo e também a nossa trajetória no concurso público, as nossas reprovações, a questão que a gente errou, muita coisa vai para o longo prazo por questões emocionais. Então, por exemplo, né? Então, assim, aquela questão que a gente errou, que tirou a gente da prova, por exemplo, uma pergunta que me foi feita no MP de Goiás, que eu cheguei na prova oral, fui reprovado, a questão que me fizeram no grupo de penal, que eu errei, ela foi, por uma ironia do destino, foi uma questão que me foi feita de forma idêntica no MP de Minas Gerais. E aí, na hora da prova, eu pensei, essa pergunta foi feita para mim quando eu fui reprovado, e hoje eu sei porque eu errei naquele momento. Exatamente. Né? Então, tem isso, né? A vivência. A Neves, que eu estava fazendo a live antes disso, que o fracasso ele ensina muito mais do que o sucesso. Muito mais. E sobre isso que você falou, se você tivesse, sei lá, errei aquilo ali e não vou me debruçar para acertar na próxima. Se você tivesse jogado fora, ficado chateado, puto, vou largar isso, que droga, errei essa questão aqui, você ia continuar errando. É a mesma pessoa que é uma questão bobíssima na prova objetiva, não passa por uma questão e joga a prova fora. E não volta àquela prova sem corrigir na integralidade dela para saber exatamente o que fez ela ficar. Porque não foi aquela questão boba, foi aquele conjunto de questões que ela errou. Tá? Adalberto, então, eu costumo falar que o concurso público nada mais é do que um estudo regular, mas a correção contínua de erros. Se você não trabalha em cima do erro, para mim, erro é igual quando bem trabalhado, é igual a evolução. Você evolui em cima dos erros, né? Além de você expandir conhecimento novo, você tem que corrigir o que você estudou, mas errou. Então é isso, é estudo regular, expandir o conhecimento e nunca ignorar o erro. Na minha opinião, você sempre tem que... E é isso que traz a evolução, né? Para finalizar, se você não identifica erro, se você continua fazendo do mesmo jeito,
você tende a ter resultados semelhantes, que no caso é a reprovação. Então, o erro que te faz evoluir. Quando você está fazendo uma questão, olha como é meio paradoxal, né? Você está fazendo uma questão e você acerta aquela questão, aquilo ali te causa uma sensação boa, concorda? Causa uma sensação boa. Uhum. De segurança, de, poxa, está legal. Mas ela não te faz evoluir em nada. Acertar uma questão não te faz evoluir em rigorosamente nada, porque aquilo ali já estava na tua cabeça. Agora, quando tu erra uma questão, por mais que o sentimento que te causa, um sentimento, às vezes, de frustração, de, poxa vida, já estou estudando isso pela 10ª vez, continuo errando, mas você tem que deixar isso de lado, voltar e identificar o porquê que aquilo ali está acontecendo para evoluir. E lembre-se que o erro mais importante é o erro da prova. Então, quanto mais você erra do que concursos, agradeça. Agradeça. Porque você está errando ali, não está errando na prova, entendeu? Isso envolve a própria compreensão dos estudos, né? Exatamente. Então, assim, você sendo bem sincero, não é porque eu passei e falei, mas durante a minha trajetória, sempre que eu ia fazer uma prova objetiva, eu era bem realista. Eu falei, eu sabia, eu vou ser reprovado nessa prova. Sim. Mas o mais importante para mim é fazer a prova, corrigir o que eu errei, expandir o meu conhecimento e na próxima reprovação eu tirar uma pontuação maior e ficar mais perto do corte. Chegar mais perto. Perfeitamente. Exato. É isso que tem que ser encarado e não entender a reprovação como algo negativo, porque a gente vai estar trabalhando com o ego e não com o erro objetivo. Perfeitamente. Ego é um problema muito grande. E se você parar para ver, qualquer inclinação que tenha a sua curva de evolução, uma hora você vai passar o corte. O que importa é evoluir. Porque às vezes, fulaninho passou em 1 ano, o outro passou em 3. O que importa não é tanto tempo, é se você está evoluindo. Se você está evoluindo, você tem algum problema. Que pode ser um problema de método, mas também pode ser um problema de mentalidade, pode ser um problema de tempo, enfim. Mas, pode ser foco, né, na carreira. Oi? Pode ser também uma questão de foco na carreira, né? Foco na carreira, exato. Mas se você for ver, a sua curva pode ser assim, tipo, o corte é uma linha aqui. Então, a sua curva pode ser mais íngreme, você passar mais rápido, mas ela pode ser mais assim, e você demorar um pouco mais para passar. Mas você vai passar. O que importa é ter parâmetros objetivos para identificar se você está evoluindo ou não. Exatamente. Aos poucos, a nota de corte. Se você souber para onde ir no conteúdo e corrigir os seus erros, é natural de forma objetiva falando que você vai passar, né? Exatamente. Dá para controlar a ansiedade com isso. É isso, Pedrão. Pois, cara, vamos já quase 11 horas da noite aqui. Aí é o mesmo fuso, né? Paraná é Brasília, né? O fuso, mesmo fuso. Fuso. É porque tem uma live que eu faço, eu acho que é quarta-feira, com a carta aos concurseiros, que ela é do Acre. Aí é 2 horas a menos. 2 horas. Vai ser 7h30. Mas te agradeço demais a disponibilidade, até a imediata disponibilidade, né, de que eu falei contigo hoje. Desejo aí melhoras ao seu pai, né, que você falou que estava passando por uma situação mais complicada. E, se Deus quiser, a gente vai passar logo por essa situação e voltaremos ao normal. Valeu. Eu que agradeço pela oportunidade e parabenizo pela iniciativa, né? Eu vi que você espelhou ali no Thiago Nigro, né? Uma ideia genial para esse período de quarentena, para agregar conhecimento ao pessoal que lhe acompanha, ao pessoal que me acompanha. Então, acho que essas lives são de grande valia para dar mais conhecimento para o pessoal. Eu que agradeço. Valeu aí. Boa noite. Valeu, galera. Boa noite, hein? Amanhã eu dou mais